Bom, boa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela aí em Mateus, capítulo 21. Antes da gente ler, feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa noite, por mais esse momento em Tua casa, por mais esse momento Te adorando em comunhão com nossos irmãos, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa nessa hora falar aos nossos corações, que Teu Espírito Santo possa passar neste lugar e falar conosco aquilo que precisamos ouvir de Ti, Pai. Eu preciso muito do Senhor nessa hora e que o Teu Espírito Santo possa me iluminar nesse momento, me dê graça, me dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento para poder entender os Teus mistérios, Deus. Nos ajude neste momento e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 21, nós vamos ler a partir do versículo 28 ao 32. Diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Amém? Você, às vezes, durante a sua vida, já imaginou como seria ela se você nascesse em outra cidade, talvez se você nascesse em outra família, se você nascesse em uma condição diferente da que você nasceu, e quem sabe se você fosse filho de algum famoso da TV, ou se você já nascesse famoso. Hoje tem criança, hoje em dia, que tem Instagram, que tem milhões de seguidores. Mas às vezes a gente pensa em tantas coisas se a gente nascesse em outra família, mas a gente não pensa o quanto nós somos privilegiados em determinadas coisas. Você, como você está aqui na igreja nessa noite, ainda que você não seja ainda cristão ou convertido, mas saiba que você acha que você veio aqui porque você quis, mas você está aqui porque o Espírito Santo tocou no seu coração para você vir aqui nessa noite. E você que está ouvindo essa palavra, ainda que você já seja convertido, você saiba que você é uma pessoa privilegiada por ter conhecido a Jesus. E às vezes nem só por ter conhecido a Jesus, mas como você respondeu a Jesus quando Ele te chamou. O que você fez quando você ouviu o Evangelho? O que você fez quando você ouviu que Deus mandou o único filho que Ele tinha para vir na terra, encarnar como homem e morrer para te salvar? O que você sentiu no seu coração quando você ouviu essa mensagem? Como que você se comportou diante disso? Você se sentiu acolhido? Você se sentiu pressionado? Mas você, como fez isso, você nasceu numa nova família, você nasceu de novo. Mas acontece que existem pessoas hoje em dia que não correspondem a Jesus dessa maneira. E dessa mesma forma que hoje em dia não correspondem, na época de Jesus não era diferente. Quando Jesus estava ainda como homem aqui na terra, várias pessoas ouviram o Evangelho, mas nunca chegaram a crer de verdade que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ou é o Filho de Deus, melhor falando. A gente acabou de ler uma parábola, e Jesus, ele fala essa parábola dentro do templo, falando com alguns sacerdotes e líderes religiosos judeus daquela época,
E quando ele começa a falar dessas parábolas, Jesus sempre tem um objetivo naquilo que ele fala. Ele nunca fala uma coisa à toa. E quando Jesus vai falar 3 parábolas, ele vai querer mostrar para as pessoas o que é, ou melhor, quem é o povo de Deus. Se você pensar em povo de Deus, às vezes você acha que é aqueles que estão dentro da igreja. Hoje em dia é muito fácil a gente achar isso. Mas há muitos anos atrás, você falava povo de Deus, existia uma percepção totalmente diferente. E na época de Jesus, ele queria mostrar para os líderes religiosos daquela época e também políticos, de que o povo de Deus não era aqueles que eles achavam que era o povo de Deus. E Jesus começa a mostrar 2 caminhos diferentes. E nessa parte, Jesus fala a respeito de 2 filhos. Que um pai chegou para ele e mandou ele fazer uma coisa e ele falou, eu vou, mas depois não foi fazer nada. E o outro filho que ele chegou, vai lá fazer isso, mas o filho falou, não, eu não vou, mas depois ele mudou de ideia e ele foi. E uma lição que a gente aprende nessa parábola é que Jesus, ele espera muito mais do que as nossas palavras, mas as nossas atitudes. Jesus, ele quer ver muito mais o nosso compromisso em atitudes do que o nosso compromisso apenas em palavras. E quando eu falo compromisso apenas em palavras, não é que você não pode falar alguma coisa, mas é que se você é um cristão, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Que você não fique sendo uma pessoa que diz sim e depois desfaz, ou que diz não, mas que se você seja compromissado com aquilo que você diz. E aí, quando eles começaram a falar a respeito disso, Jesus fala que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino dos céus antes dos líderes religiosos daquele povo naquela época e de pessoas influentes. Isso era porque João trazia um batismo de arrependimento. Ele falava, olha, vai vir um que é maior do que mim e ele vai batizar com o Espírito Santo, ele vai fazer algo que eu não sou nem digno de carregar as sandálias. E quando ele chamava o povo para esse batismo de arrependimento, as prostitutas e os publicanos estavam se convertendo, mas os líderes daquela época não estavam acreditando nele. Eles deixavam de lado, esqueciam, achavam que o povo de Deus eram apenas os judeus que estavam dentro de uma sinagoga. E muitas vezes fariseus, que eles falavam uma coisa, mas dentro deles eles não acreditavam naquilo que eles faziam. E Jesus, ele começa então a dividir, a fazer uma separação de quem é do reino de Deus e de quem não é do reino de Deus. E aí então eu quero ler com vocês a segunda parábola, que é a parábola dos lavradores, que Jesus vai falar de uma maneira muito mais clara o que é a separação entre quem é de Deus e quem não é de Deus. E nessa parábola eu quero ler com você a partir do versículo 38, é no capítulo 21 mesmo. Diz assim, Mateus 21, a partir do versículo 38. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarrarão, lançarão-no para fora da vinha e o matarão. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será
reduzido a pó. Amém? E aí nessa parte, Jesus ele fala outra parábola. E essa parábola, ele fala a respeito de um homem que ele tinha um terreno e ele separa esse terreno para plantar uvas. Ele vai fazer uma vinha. E quando ele prepara todo o terreno, ele aluga, vamos dizer assim, ele arrenda esse terreno para outras pessoas. E quando ele arrenda essa terra, essas pessoas iam trabalhar, colher as uvas e uma parte do lucro eles iam deixar com esse dono do terreno. E aí, quando chegou no tempo da colheita, que era para ele receber essa parte da colheita, ele mandou alguns servos para irem lá falar com esse homem. E aí, quando ele chega lá com o homem que tinha arrendado, esses lavradores, eles agarram os servos e eles matam esses servos. Eles vão espancar eles vão matar um apedrejado. E aí o dono da vinha fala, meu Deus, eu emprestei o terreno para plantar, mandei os meus servos para buscar a minha parte da colheita, e aí eles matam e batem nos meus servos. E aí, depois disso, ele fala o seguinte, bom, se eles estão matando os meus servos, eu vou mandar o meu filho, porque eles não vão ser loucos de matar o meu filho. Só que ele manda o filho, e o filho vai lá pegar a parte das uvas, mas eles matam o filho. E aí, quando eles matam o filho do dono da vinha, ele fica tão furioso que ele fala que ele vai lá, ele vai matar esses homens de um modo horrível e que ele vai arrendar essas terras a pessoas que realmente deem valor a essas terras, que sejam honestas e que vão dar a parte da colheita para ele. E nessa parábola, Jesus fala claramente de que o dono da vinha é Deus, a terra é o povo, e esses homens, os lavradores que foram lá buscar essa parte da colheita, são os profetas. Os profetas, se você ler o Antigo Testamento, está cheio de profeta. Leia Isaías e Jeremias, você vai ver como é que era a maldade que tinha naquele povo. E o povo, alguns profetas morreram assassinados, e aí, depois, quando ele fala que mandou o filho, que o dono da vinha mandou o filho, significa que Deus mandou Jesus. Só que o que os lavradores fizeram com o filho do dono da vinha, eles mataram esse filho. E o que Jesus vai sofrer? Jesus vai ser rejeitado e vai ser morto. Jesus, nessa parábola, já está falando que vai morrer. E ele já está falando que ele vai ser rejeitado. E aí, ele fala que, bom, já que esses lavradores não deem atenção para a minha terra, eu vou pegar essa terra e vou dar para outras pessoas. E quando fala desses lavradores, irmãos, está falando a respeito dos judeus. Eles conheciam a palavra, eles guardavam a lei, mas eles matavam os profetas que falavam a respeito de Deus e mataram o próprio Filho de Deus. E aí, depois que eles falam a respeito disso, nós vamos falar a respeito de outra parábola, porque essas parábolas, elas estão tão interligadas que não tem como eu falar de uma sem falar da outra. E lá no capítulo 22, eu quero ler com vocês a parábola do banquete de casamento. Lá em Mateus, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 8. Mateus 22, 8. Vai dizer assim: Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo,
como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, ele ficou mudo. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Amém? Nessa parte da parábola, ele vai falar a respeito de um homem que ele ia fazer uma festa de um casamento para o seu filho, ele preparou um banquete, e aí ele pediu para os seus servos saírem nas ruas e procurarem os seus convidados. E aí, eles falou para eles irem atrás dos convidados, mas esses rapazes, os convidados não estavam nem aí. Eles não deram atenção para os servos que foram chamar, eles simplesmente ignoraram o convite para poder fazer outra coisa. Já que eu fui convidado para essa festa, mas não quero ir, então eu vou cuidar do meu campo, vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar da minha vida, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou nesse banquete não. E aí, assim como nós vemos na parábola anterior que os servos foram mortos, nessa parábola fala a mesma coisa, que eles agarraram os servos, maltrataram os servos e mataram os servos. E aí, irmãos, esse rei ficou tão bravo que eles fizeram isso, que ele falou que ele ia mandar um exército para destruir aqueles assassinos e queimar a cidade deles. E aí ele fica tão irado de que esse povo não corresponde ao convite, que ele fala assim: bom, vocês não correspondem, eu tenho um banquete pronto, então eu vou mandar chamar qualquer um que está na rua. Passa nas ruas aí, vê quem está dando bobeira, chama ele para vir para o banquete, porque eu tenho um banquete aqui, eu não vou poder deixar essa comida acabar. Então, quando eles vão nas ruas, eles pegam gente boa e gente má, e eles trazem para o banquete. E aí, quando o banquete está acontecendo, esse rei, ele vai ver as pessoas que estão na festa, e aí ele percebe que tem um homem que ele está com uma roupa que não era adequada para estar naquele lugar. E aí ele vai interrogar esse homem, ele fica mudo, não sabe o que responder. Poxa, eu não sei porque eu estou com uma roupa que não é apropriada. E aí esse rei, ele pega, ele mata esse homem. E quando fala a respeito disso, irmãos, pode parecer um absurdo, mas naquela época era um insulto se você fosse numa festa de casamento e você não fosse com a roupa adequada. Era uma coisa, era um absurdo para o dono da festa. E nessa parábola fica claro de que Deus tem um banquete preparado para aqueles que são seus, de que Deus, ele chama o povo, que era o povo hebreu, que você leu o Antigo Testamento inteiro, Deus chamando Israel de volta para ele. Se você ler os profetas que eu te falei, você vai falar: meu Deus do céu, Deus dava tanto aviso, mas tanto aviso, e você vendo o profeta, principalmente Jeremias, chamando o povo de volta para Deus. Deus fala tantas coisas: olha, arrepende que eu vou te dar uma vida nova, eu vou te dar uma terra nova, eu vou abençoar os seus descendentes. Mas o povo era ruim de coração, e eles não se voltaram para Deus. E depois que eles não se voltam para Deus, Jesus começa a explicar essas parábolas, de que esses que não se voltaram para Ele, são esses convidados que não quiseram ir para o banquete. Mas que Deus, Ele não vai ficar de braços cruzados, mas Ele fala: bom, já que vocês não querem, tem outros que vão querer, e que vão produzir frutos. Que vão produzir frutos. E aí, quando Ele está falando desse banquete, e Ele fala que Ele vai destruir a cidade, Deus está falando que Ele vai destruir Jerusalém. E assim como a gente leu lá, que é para a gente ter compromisso com a nossa palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz.
e como ele tem compromisso com aquilo que ele diz. Lá em Mateus 23, versículo 37, vai dizer o seguinte, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. No capítulo 24, versículo 2, ele vai falar também o seguinte, Mateus 24, 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aí, irmãos, quando nós lemos essas parábolas e vemos todas essas coisas que Jesus disse, significa que antes Deus cuidava de Israel como seu povo, ele protegia. Se você ler Moisés, quando ele estiver lá com o povo, você vê o cuidado de Deus. E antes, quando a gente via Deus no Antigo Testamento, ele estava muito focado em Judá, Jerusalém, no Reino do Sul, Samaria, no seu povo, que a gente pode chamar ele de hebreu nessa época, mas de que Deus, ele não cuida mais só desse povo, mas ele abriu para todos os povos do mundo. Deus, ele viu que aqueles para quem ele veio não quiseram ele. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E aí Jesus, ele olha para mim, ele olha para você, ele chama você e eu de povos dele. Povo de Deus não é mais os israelitas, os hebreus. O povo de Deus é todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode falar que você é povo de Deus. O povo de Deus não está mais restrito a uma localização, ele não está mais restrito a uma marca de nascimento como a circuncisão. O povo de Deus, ele é aquele que recebe o selo da promessa de Deus, aquele que recebe um selo no seu coração de que agora Deus te chama de propriedade. E aí, quando nós estamos lendo a respeito de Jesus, em uma das partes ele prediz a sua morte. E eu quero ler com vocês essa parte, que está lá em Mateus 16, a partir do versículo 21. Mateus 16, a partir do versículo 21. Diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Pode pular para o versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham
não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Quando a gente fala a respeito de Jesus e da sua morte, quando Jesus diz essas palavras, ele não está em Jerusalém. Ele está numa cidade que se chama Cesareia de Filipe. E durante todo o ministério de Jesus, ele passa por várias cidades, mas nesse momento, Jesus, ele inicia a sua marcha para morrer. Nesse momento, Jesus começa a falar que ele vai para Jerusalém, que o foco geográfico da sua missão é Jerusalém. E quando eu pulei o versículo que a gente leu, mas Pedro, quando Jesus fala essas coisas, ele acha um absurdo. Como é que Jesus vai passar por essas coisas? Como é que o Filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados vai sofrer, vai morrer numa cruz? Não faz o menor sentido. E aí, quando Pedro, ele fala para o Senhor, repreende Jesus, Jesus olha, para trás, Satanás. E aí, para a gente pode parecer estranho, bom, mas Jesus, ele ia sofrer, Pedro não queria que Jesus sofresse. Se puder desligar o ventilador, por favor, não sei se está muito calor para vocês. Mas, quando os judeus esperavam um Messias, os judeus esperavam um líder político e religioso, que pegasse Jerusalém e exaltasse Jerusalém. Que ele fosse um dominador de território, que ele fosse um guerreiro, que fosse defender o seu povo, que ele realmente fosse colocar Jerusalém como se fosse a capital do mundo naquela época. Então não tinha nada a ver com Jesus morrer. E quando ele fala que ele é Satanás, irmãos, é porque se Jesus não morresse, eu e você não teríamos o direito de nos tornar filho de Deus. Era necessário que Jesus morresse. Era necessário. Precisava que o sacrifício perfeito fosse feito, para que eu e você pudéssemos nos voltar para Deus. E sabe quando Jesus escuta isso de Pedro, fala, mas sai para lá, Satanás, porque eu ainda tenho muitas pessoas que eu preciso resgatar. Eu amo muitas pessoas que eu sei que ainda vão crer em mim, que ainda vão nascer, pessoas que nem conhecem o meu nome, mas que ainda vão crer em mim, e que eu vou resgatar essas vidas. Quando Jesus fala, Pedro, para trás de mim, Satanás, ele não estava pensando na sua crucificação apenas, mas ele estava pensando na salvação que ele ia trazer para mim e para você. Jesus, ele topou passar por uma cruz, porque ele sabia que isso era preciso para nos resgatar da morte eterna. E quando ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, é de que qualquer partilha da glória de Deus, ela precisava dar lugar à ideia de partilhar a humilhação e a rejeição que Jesus sofreria. E de que tomar a cruz é estar a caminho de uma execução pública e não suportar pacientemente algum incômodo. Sabe o que significava tomar a cruz? De que dos 12 apóstolos, 10 morreram martirizados. Dos 12 apóstolos, Judas se enforcou e João morreu de morte natural. Mas todos os outros foram mortos por causa da sua fé. E Jesus fala, toma a sua cruz, porque Jesus diz, olha, eu estou me humilhando, eu vou morrer para te salvar, mas eu preciso que você participe desse sofrimento também. E participar desse sofrimento não é que você vai precisar subir numa cruz, não. Participar desse sofrimento é ter fé de que Jesus Cristo está vivo. É ter fé de que o Jesus, que é Filho de Deus, veio ao mundo e morreu para nos salvar. É ter fé
de que todas as obras de Satanás para que eu e você fomos para o inferno foram desfeitas. E que o caminho para o céu depende da sua fé em Cristo Jesus. Talvez hoje em dia, no seu trabalho, na sua faculdade, as pessoas falam, Jesus foi um grande mestre naquela época, tem comprovação histórica de que Jesus existiu, mas ele só era mais um profeta, só era um grande mestre. Mas, irmão, não tem como Jesus ter sido um grande mestre. Apenas. Ou Jesus é realmente Deus, ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era um lunático. Não tem como Jesus ter sido apenas um grande mestre. Se Jesus não era Deus e sabia que não era Deus, ele era um mentiroso, porque ele falava que ele era filho de Deus. Se Jesus não era filho de Deus, mas acreditava que era, ele era um louco, porque não tinha condição dele ser filho de Deus. Agora Jesus dizia que era filho de Deus, e ele é filho de Deus. E que você não apoia a sua ideia, irmão, em um grande mestre, mas você apoia a sua ideia no Deus que veio para a terra e encarnou para morrer no seu lugar para te salvar. É isso que nos dá esperança após a nossa morte, de nos encontrarmos com o nosso Criador. A fé em Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês, lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 6. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 6. Romanos 5, a partir do versículo 6, diz o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para uma igreja que ele não tinha ido ainda, que era a igreja de Roma. E nessa parte ele vai falar a respeito de nós sermos reconciliados com Deus. E o interessante, irmãos, é quando ele fala que nós éramos inimigos de Deus. E dentre as várias obras que Deus fez na cruz, uma delas é a respeito da reconciliação, que é quando Deus, que tinha ira pelos nossos pecados e nós, pecadores, mas quando Cristo morre na cruz, essa ira, ela vai embora. E agora eu e você temos paz com Deus. Só que essa parte, ela fala de que Deus, ele não esperou o primeiro passo do homem. Ele não espera primeiro que você levante a mão para aceitar Jesus. Ele não esperou que a humanidade reconhecesse Jesus como Deus. Mas Jesus deu o primeiro passo em direção a nós. Não fomos nós que demos o primeiro passo em direção a Deus,
mas foi Ele que deu o primeiro passo em nossa direção. Foi Deus que decidiu morrer pelos nossos pecados. Foi Ele que olhou para nós em nossas transgressões, em nossos pecados, na nossa dívida que a gente não conseguia pagar. E Ele falou, não foi eu que pedi para Ele pagar minha dívida, mas Ele falou que pagou minha dívida. E quando nós lemos a respeito desse amor de Deus, eu quero ler com você, lá em João, capítulo 17, vai falar sobre uma oração que Deus fez. E essa oração que Jesus fez, irmãos, não foi para uma pessoa qualquer, mas foi por você. Foi literalmente por você e por mim que nascemos no século 20 ou 21, né? Foi literalmente por mim e por você que estamos aqui na igreja essa noite. João 17, a partir do versículo 20. João 17, a partir do versículo 20, vai dizer o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus fez essa oração por você. E quando Jesus sabia que ele ia morrer, ele fala com Deus para que nós estivemos em Cristo, assim como Deus está em Cristo. Assim como Deus ama Jesus, para que Ele também nos amasse. E quando nós falamos a respeito do Evangelho, o Evangelho, irmãos, ele é o poder para salvar. Ele é o poder de que Jesus Cristo morreu numa cruz para salvar a você e a mim. De que Deus, Ele antes cuidava de um povo, mas de que Ele abriu mão de cuidar apenas de um povo para que o Evangelho chegasse até nós. E aí talvez você às vezes ache que vir na igreja, ou ler a Bíblia, é um privilégio para você. E o maior privilégio da nossa vida é nós termos conhecido a Jesus. Não existe outro privilégio que seja maior do que esse. Não existe nada que se compare a você ter conhecido a Jesus. Se você um dia na sua vida acha que você é desigual com os outros porque você não nasceu numa condição tão boa, ou porque você teve problemas na sua vida, mas existe um ponto na nossa vida de que você deixa de querer se comparar com quem é o cara mais rico do mundo, ou com quem tem mais inteligência, tem alguma coisa a mais. Porque muitas das coisas que nós temos na nossa vida nessa terra, elas vão passar. Mas o que vai nos levar para uma vida eterna com Deus é a nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a única coisa que dá uma esperança para você e para mim, de que ainda que nós passemos por um vale da sombra da morte, ainda que nós tenhamos problemas, ainda que a nossa vida não seja totalmente perfeita,
ainda que exista coronavírus ou qualquer porcaria de doença, essas doenças vão ficar na terra, mas nós vamos subir com Deus. Não existe nada que se compare à fé em Jesus, e não existe nada que seja igual à promessa da vida eterna que Deus tem para mim e para você. E que você sinta um privilegiado todas as vezes que você se lembrar do dia que você se converteu. Todos os dias que você se lembrar do dia que você conheceu Jesus, e que a culpa não foi sua, a culpa é de Deus, viu? De que antes de que você ache que você tomou uma atitude para aceitar Jesus, quem tomou uma atitude de te resgatar foi Deus. Quem deu o primeiro passo para que você pudesse ter acesso à vida eterna, não foi você, foi Jesus. Quem deu o primeiro passo, irmão, foi Jesus, quando ele falou para Deus: olha, eu vou lá na terra, eu vou morrer, e eu quero que assim como o Senhor me ama, que o Senhor ame a cada um que tiver fé de que eu sou teu filho, de que eu morri para salvar. E de que no fim das contas, irmãos, Jesus está falando que Deus te ama muito. E é aquela mensagem que a gente ama ler, que está escrita em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E eu não preciso nem completar, porque você já sabe ele inteiro. E todas as vezes, irmãos, que você se sentir desprivilegiado, pense que você conheceu a Jesus. Pense que você conheceu a Jesus. Lembre-se que você teve esse privilégio de ter conhecido o único e verdadeiro Deus. Aquele que criou os céus e a terra, que fez tudo o que existe. E para terminar, eu quero ler com vocês uma passagem de Paulo, que ele escreve aos Filipenses, e que ele vai fazer uma comparação a respeito com algumas coisas dessa vida e a respeito com a vida eterna. Está lá em Filipenses 3, a partir da parte B do versículo 4. Filipenses 3, a partir da segunda parte aí do versículo 4, que ele começa a falar: se alguém. Diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que precede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, irmãos, quando ele tem um encontro com Jesus indo no caminho para Damasco, e ele fica cego, depois o profeta ora por ele e ele recupera toda a sua visão. Quando ele decide sair, quando ele decide não ser mais fariseu, não ser
tudo isso que ele era, ele perde a sua posição no judaísmo e ele perde a sua casa. Provavelmente ele perdeu alguma parte do seu dinheiro, do seu sustento, ele perdeu a posição social, ele perdeu provavelmente muitos amigos, até mesmo o respeito entre as pessoas ele pode ter perdido. Ele perdeu saúde, porque se você ler a história dele, tudo que ele passa. Ele perdeu liberdade, porque inclusive quando ele estava escrevendo Filipenses, ele estava preso. E ele fala que todo o prestígio que ele tinha, de que provavelmente o respeito que ele tinha naquela época, as pessoas olharem para ele e falar, nossa, um fariseu que zela pela lei, a posição no judaísmo, até mesmo o lar dele, o dinheiro que provavelmente ele tinha, ele fala, todas essas coisas que eu tinha eram um esterco comparado ao que eu ganhei com Jesus. Todas essas coisas não se comparam com aquilo que eu ganhei quando eu aceitei Jesus. E o interessante é quando ele fala que eu quero conhecer a Cristo, né? E ele já tinha visto Jesus no caminho para Damasco. E aí ele fala que ele quer participar da ressurreição de Jesus. E como é grandiosa essa obra do Evangelho, de que Jesus, ele nasceu como homem, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, e quando ele estava sendo levado, ele disse a grande comissão, lá em Mateus 28, 18, não precisa abrir, que diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E graças a Deus, nós somos resultados disso. Nós somos resultados de tudo isso que nós lemos. Ouvir o Evangelho, crer em Jesus, viver a vida com Deus, conhecer a Deus verdadeiro, conhecer de que Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Saiba que você é muito privilegiado e de que Deus te ama muito. De que se algum dia você se sentir desprezado, você lembra que Deus te ama muito e que Jesus morreu numa cruz só para te salvar. Só para te salvar é muito pouco, né? Só. Mas de que essa salvação significa uma vida eterna com Deus. Saiba que você às vezes pode orar, pode estar aqui na igreja, sentir a presença de Deus, até mesmo chorar, mas irmãos, isso é uma gota dentro de um oceano que nós vamos sentir quando chegarmos na glória com Deus. Isso é só uma gotinha, é só um nada, perto daquilo que nós veremos na glória com Jesus. Então coloque a sua esperança em Jesus, coloque a sua esperança nas promessas de Deus, coloque a sua esperança no dia que você vai encontrar com Jesus, porque passar por dificuldades, você até pode passar, mas a alegria de conhecer a Jesus nunca vai sair do seu coração, de lembrar de que um dia eu vou encontrar com Ele, e não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, mas apenas uma alegria plena na presença de Deus. Que você seja muito grato a Deus, irmãos. E grato a essa obra, grato ao pastor Ayrton, grato a tudo que Deus fez, e a tudo que Ele faz, e tudo que Ele ainda vai fazer nessa igreja e no povo de Deus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite.